Olá, tudo bem? Aqui é o Fabrício Santana e hoje eu estou trazendo um modelo diferente para a gente conversar sobre uma lesão que acontece bastante nos corredores, que é a fascite plantar. Então, como eu falei, meu nome é Fabrício Santana, sou fisioterapeuta, sou mestre em educação física e há quase 10 anos ajudo corredores a correr sem dor, sem lesão, da melhor forma possível, certo? Bom, hoje esse modelo é um pouco diferente, tá? Por quê? Porque eu vou trazer não só o conteúdo relacionado à fascite, mas também alguns outros exercícios que vocês podem implementar na prática de vocês, principalmente se você está naquele início de lesão, tá? Então eu espero que vocês gostem desse modelo. Aliás, se você gosta desse modelo, achou interessante, fica mais didático e mais fácil de entender essas lesões. Eu sei que é um papo um pouco chato, né? Então, falar de lesão. Então deixe aqui nos comentários. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Bora lá, vamos lá. Deixa eu trocar aqui de imagem. E aí o que a gente vai fazer? Tá? Eu vou passando aqui para vocês e a gente vai comentando. O que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a contextualização, fatores de riscos, que são muito importantes, por que acontece a lesão, né? A fascite, as abordagens de tratamento, ou seja, como tratar. Tratar não é só com exercício, tá? Tem várias coisas que influenciam. E aí, propriamente dito, os exercícios e reabilitação, tá? O que a gente pode fazer, principalmente nas fases iniciais, tá? Bom, vamos lá. O que é a fascite plantar? A fascite plantar nada mais é do que, mesmo que a gente imagine que a fascite, por esse nome terminar com it, ele seja uma inflamação, a fascite plantar, ela não é uma inflamação, tá? Assim como a canelite não é uma inflamação na canela, assim como a tendinite não é uma inflamação no tendão, tá? Isso é uma coisa bem interessante porque ao longo dos anos foi se estudando mais, foi feito mais pesquisas e foi se percebendo que nessas regiões não existe células inflamatórias, não existe os sinais inflamatórios nessa região. Tá? Então, já não se chama mais fascite, tá? Principalmente porque esse it parece que é uma inflamação, e aí normalmente o que a gente faz? A gente toma anti-inflamatório, coloca gelo e acha que só fazendo isso vai melhorar, porque normalmente é assim que se trata uma inflamação, né? E se imagina que a inflamação ela é algo mais agudo, né? Uma coisa passageira que se resolve rápido. E infelizmente não é assim que funciona nem com a fascite e nem com muitas das lesões na corrida, tá? Elas não têm esse poder de 1, 2 dias estar resolvido, tá? Então vamos lá. A fascite, assim, ó, ela não é uma inflamação, tá? Então ela é um processo degenerativo, ou seja, aquela face ela começa a ter sinais de que ela está enfraquecendo a estrutura, tá? E por isso é extremamente importante todo o tratamento que eu vou falar daqui um pouquinho, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter essa fáscia no nosso pé, que ela vem desde o nosso calcanhar até a ponta dos meus dedos, tá? Então, ela vai ao longo de toda a minha planta do pé, tá? Qual que é a principal função? É ancorar no calcanhar e eu conseguir cobrir todos os meus tendões dos pés, tá? E também músculos e ligamentos, tá? Então a fáscia nada mais é do que um invólucro, né? Na verdade ela fica em volta das principais estruturas que faz o movimento, tá? Então no fim das contas o que acontece? Por que a fáscia ela se machuca, tá? Então na verdade a gente vai ter alguns processos que vão gerar algumas demandas a mais para essa estrutura, tá? Qual que é o principal sintoma e por que normalmente as pessoas vão atrás e por que ela, por exemplo, você está parado nesse vídeo aqui vendo falar sobre? Porque o principal sintoma é a dor, né? Então a dor nada mais é do que uma dor na base do calcanhar. Então deixa eu voltar aqui para vocês. Essa dor normalmente ela é aqui assim, ó, bem na ponta, na parte interna do pé, e aí ela vai se espalhando e vai irradiando tanto para fora quanto ao longo do tendão, tá? Não é impossível e até ultimamente eu tenho visto mais casos da fascite começar no ápice, né, no meio, no arco plantar, tá? Também pode. Então não existe uma regra de ter que começar no calcanhar, mas normalmente se começa naquela borda do calcanhar e essa dor ela tá mais aumentada, né,
ao longo da manhã, aquela primeira pisada, você vai dormir, pisa o pé no chão e sente aquela fisgada, parece que estão cravando uma agulha no calcanhar, e durante a corrida pode ela ir aumentando durante o aquecimento, aí você faz o aquecimento, aquela dor cessa, você corre como se nada tivesse acontecido, e aí depois quando tu esfria, essa dor volta e volta forte, tá? E aí no outro dia que você fez um estresse numa corrida, ela piora, essa dor ela aumenta bastante, tá? Então esses são o principal sintoma que faz a gente procurar uma ajuda quando a gente está falando de fascite plantar, tá? Bom, eu falei para vocês que a face, eu vou sempre chamar de fascite, né? Porque é assim como a gente conhece. Mas quando a gente vai falar de fatores de risco, que é o nosso próximo tópico, uma coisa que é extremamente importante é que a fasciopatia, né? Os problemas de fáscia, ela é multifatorial. Tá? O que é multifatorial? Significa que não tem só um motivo, existem vários motivos e normalmente eles estão acontecendo juntos, eles estão acontecendo ao mesmo tempo, cada um com a sua influência, com o seu potencial lesivo, mas cada um ele tá colocando uma pitadinha a mais ali na tua lesão, tá? E isso é, de certa forma, um problema, né? Porque como é que eu vou saber qual é que é o fator que mais está causando? Tá. Então, como ele é multifatorial, eu vou trazer para vocês alguns fatores e algumas características que eles são importantes não só para saber por saber, mas simplesmente porque eles vão ser o norte de o que a gente tem que fazer para melhorar essa fascite, tá? Bom, a gente vai ter dois tipos de fatores, né, que estão relacionados. Uma é relacionado ao treino e o ambiente, tá? Ou seja, o que eu estou me expondo, né? Ou seja, a minha demanda, e também outros fatores que estão relacionados ao meu corpo, né? A minha capacidade, ao como eu suporto. Lembre sempre que eu já falei isso várias vezes, mas eu sempre repito, né? A gente sempre vai ter uma balança que vai ter a minha demanda de um lado, né? A minha demanda sempre vai estar de um lado e a minha capacidade do outro, tá? De preferência, essas duas, elas precisam estar equilibradas, tá? Precisa ter um equilíbrio, tá? Deixa eu trazer aqui para cá. Ela precisa estar equilibrada, tá? Então, por que ela precisa estar equilibrada? Porque eu preciso que o quanto eu exijo do meu corpo seja capaz de aguentar. Então, de preferência mesmo, se a gente for bem ao pé da letra, o ideal seria que a minha capacidade estivesse assim, ó, tá? Ou seja, a minha capacidade está um pouco mais que a minha demanda, ou seja, eu estou mais preparado do que eu estou exigindo. Esse seria o ideal, tá? Bom, falando dos fatores relacionados ao ambiente ou ao treino, então basicamente o que a gente vai ter aqui, tá? A gente vai ter erros de manejo de carga. O que é um erro de manejo de carga, tá? Esse nome bonitinho nada mais é do que tô treinando demais. Tô treinando demais, tô fazendo, exagerando na intensidade, na quantidade, no número de vezes na semana, na distância, na velocidade, né? Então, fazendo vários esportes, ou eu estou exigindo do meu corpo demais, muito mais do que ele aguenta, tá? Essa é a principal, tá? E eu vou te dizer que esse erro é o que eu mais vejo o pessoal cometendo, tá? Não por culpa ou por simplesmente não perceber, tá? Então, na verdade, tu começa a se empolgar correndo, gosta de correr, é legal, traz uma sensação boa e tu vai querendo cada vez mais melhorar, colocando desafio, só que tu não vai percebendo esses detalhes, que o teu corpo ele não está acompanhando a velocidade do que tu está exigindo, tá? Tempo prolongado em pé, ou seja, associado a um manejo de carga, ou seja, sei lá, eu treino 4, 5 vezes a semana e o meu trabalho ainda é de pé, ou seja, eu ainda fico de pé. Isso eu estou falando no meu caso, né, que físio fica de pé, né? Mas tem trabalhos que ficam 100% do pé, por exemplo, um vendedor, sei lá, um carteiro, sabe? Pessoas que trabalham de pé, o trabalho especificamente de pé. Então isso também é um problema, porque é muita carga e o pé vai cansando ao longo desse processo e pode gerar alguma lesão, tá? E no calçado inadequado, eu coloquei aqui, não é porque
tem calçado certo, mas é que normalmente quando a gente usa um calçado apertado, ele tende a dar um probleminha, principalmente no meu arco plantar. Então, basicamente, eu não tenho espaço para o meu pé trabalhar, ele começa a tensionar e trabalhar, e a descarga de peso acaba não sendo da melhor forma possível, e aí eu posso desenvolver uma fascite por usar tênis ou calçados que eles não dão liberdade para o pé fazer a função dele, que é amortecer e absorver a carga, tá? Então, se o pé precisa fazer aquele movimento de alongar, esticar, né? Meu arco plantar, aqui, ó, encaixar certinho. Ó. Eu preciso fazer esse movimento aqui, né? Alonga e volta, alonga e volta. Para isso que serve meu arco plantar. Então, eu preciso fazer esse movimento. E de frente, meu pé precisa fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer esse movimento, tá? Então, esse movimento esparramado do pé nada mais é do que a função que ele foi feito, que é absorver impacto. Então, ele absorve assim. Então, se você vê, meu pé tá toda vez que eu piso, o meu arco plantar cai para dentro, ele alonga, fica esticando, é normal. Essa é a função do pé. Então, se o teu pé está muito preso dentro de um tênis, ele não consegue fazer essa função, essa sobrecarga ela vai para algum lugar, tá? E pode ser que vá para a parte da face, né, do calcâneo, tá? Existem alguns outros fatores relacionados ao corpo, ou seja, nós, tá? Como nós nos preparamos, tá, para fazer esse exercício. Um deles é o alto índice massa corporal. Aqui, na verdade, é só um alerta para que, dependendo se você é sobrepeso e não tem a força necessária ainda para aguentar a demanda, pode ser um fator de risco, tá? Eu não estou dizendo que uma pessoa que é sobrepeso tem problema por ser sobrepeso, e sim porque normalmente ele vai precisar de uma capacidade maior por ter mais peso. Só isso, tá? Então, se não significa que todo mundo que corre e é sobrepeso tem fascite, né? Até porque vocês mesmos sabem que não é assim que funciona, tá? Mas isso é um sinalzinho, um alerta que às vezes tem que ser cuidado, tá? Amplitude de movimento reduzida, acabei de falar que a questão do pé atrapalha, mas também amplitude de movimento do calcanhar. Então, o calcanhar poder fazer o movimento de flexão, extensão, esse movimento também interfere porque também está relacionado a amortecer a carga, tá? O impacto. Biomecânico do pé, dependendo se você tem o pé um pouquinho mais um pouco mais chato, né? Um pouco mais plano, se você tem a face um pouco mais retraída, né? Se você tem uma curvatura maior, né? Os extremos, né? Ou muito plano ou muito cavo, né? Então pode ser que um pouco da anatomia te predisponha a ter um pouco mais, mas lembra-se, tudo que eu estou falando aqui não é o motivo único. Então você não pode dizer que você teve fascite porque você tem um pé plano, tá? Não é assim que funciona. Isso é uma característica que pode vir a influenciar, ou seja, é o pode do pode, tá? Então ele tem um fator de risco, né? É uma probabilidade de que aquilo possa te incomodar, tá? E para mim, quem sabe o que mais interfere dentro dessas características, né, que não são únicas, mas uma delas é a fraqueza muscular, tá? Então, o fato de você não ter a capacidade de suportar aquela demanda que você está fazendo, tá? E a fraqueza muscular está relacionada principalmente com a musculatura do pé, que eu tenho certeza que você não faz fortalecimento para o pé, tá? E é uma coisa que a gente vai falar daqui um pouquinho, certo? Bom, vamos lá. Então, como é que eu faço para tratar? Falei um monte de fator, lembra que eu falei que os fatores eles são importantes principalmente porque eles vão nos guiar no tratamento? Então, quando eu estou falando em abordagens, eu estou falando de pegar esses fatores e cuidar para que aquilo não seja um problema, ou seja, para que eu melhore aquela situação que eu me encontro relacionado aos fatores de risco, tá? Bom, primeira coisa de todas é manejo de carga, tá? O que é manejo de carga? Manejo de carga é intensidade, tá? É intensidade, tá? E volume. É esses dois, tá? Principalmente, tá? Então, o que é que a gente vai ter que cuidar?
a gente vai ter que cuidar os treinos intervalados, né? O famoso treino de tiro. Eu vou ter que reduzir os treinos de tiro. Se você tá com essa dor e se você faz uma planilha de treino, você já reparou que quando você vai fazer um treino intervalado, fica doendo mais depois. Por quê? Porque eu gero mais demanda, tá, para aquela estrutura que ela não está mais tão preparada para aquilo. Pode ser que você já esteja com aquela área mais sensível ou já com uma lesão instalada mais um tempo. Então, a intensidade normalmente é um problema mais visível, tá? E aí a primeira coisa que a gente faz é baixar a intensidade. Então, antes de eu baixar o volume, às vezes eu estou num ciclo de uma prova, é importante que eu mantenha o volume, às vezes não precisa mexer no volume, tá? Isso é uma coisa que dá para ser feito, né? Esses últimos 2 meses, tá? Atendi acho que três pessoas com fascite, 2 delas a intensidade foi o suficiente. Uma delas eu precisei baixar volume e aí reduziu, tá? A dor e o desconforto. Mas a intensidade é a principal, tá? Então é só conversar com o treinador que ele tende a diminuir. Se você não tem treinador, a primeira coisa que você faz é, claro, correr mais devagar. Tá? Eu sei que é chato, eu sei que não é legal, que você gosta de correr rápido, entendo tudo isso, mas aqui a ideia é que você melhore, tá? Melhore para não ter mais lesão. Então, para isso, vai precisar desses ajustes por um período, tá? E volume. Se a intensidade não reduzir, se ela não melhorar, se a dor não melhorar, se ela não baixar, aí tem que começar a pensar em menos distância. Primeiro em menos distância, em vez eu corro lá 4, 5 vezes na semana, 5 quilômetros, baixo para 4, baixo para 3, 2 dias faz 3 quilômetros, o outro faz 5, ou baixa todos para 4, faz algum ajuste, um pouquinho de volume, normalmente de 10 a 20% já é o suficiente, tá? Então, se eu colocar aqui 10%, começa com 10%, depois passa para 15% e vai testando, tá? Vai testando para ver, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso é importante para que a dor reduza e você dê mais tempo. Então, reduzir um pouco o volume não está resolvendo tanto quanto deveria, tira um dia de treino, tá? Eu estava treinando 4 vezes no dia, 4 vezes na semana, passa a treinar 3. Eu estava 5 vezes, passa a 4. Por quê? Para te dar mais um dia de descanso, certo? Bom, aí eu vou trazer para vocês algumas intervenções que têm fortes evidências, evidências moderadas e fracas evidências, tá? Com o intuito de que vocês tenham um pouco de noção de como é que vocês precisam abordar essa lesão, tá? Primeira coisa delas, tá? Que tem evidência forte, tá? É os exercícios terapêuticos, tá? Principalmente relacionados à força, tá? E com carga alta da musculatura do pé, panturrilha, né? Que envolve o tornozelo e sólio, tá? O que é importante aqui? A fáscia, ela é uma região, uma estrutura muito forte, por natureza, por estrutura, tá? Não é tão simples machucar ela. Então, se você machucou, significa que você deu muita demanda para ela, tá? Então, significa que a gente vai precisar melhorar isso e vai ser com bastante carga, tá? Também educação, principalmente para entender que essa sobrecarga ela não é uma lesão aguda, não vai ser de uma hora para outra que ela vai passar, não vai ser em uma semana, não, vai ser um processo gradual que vai levar um tempo, podendo levar até meses, tá? Então por isso que eu falei, é mais fácil de reduzir um pouquinho e continuar correndo do que ir lá sentar a lenha, correr muito, se machucar muito grave e ter que ficar mais tempo parado ou até mesmo sem correr. Então é melhor diminuir um pouquinho, controlar a dor e ir levando enquanto vai fortalecendo para que gradualmente vá melhorando, tá? Outras coisas são importantes. Terapia manual ajuda principalmente não só na parte da sola do pé, mas também sólio e panturrilha, tá? Gastrocnêmio também faz essa liberação justamente para ver se melhora um pouco a mobilidade e essas tensões, tá? Tala noturna só se estiver muito grave, tem que estar muito grave para utilizar, tá? Para não deixar com que o pé fique esticado e aí essa face fique retraída e na hora de você
dobrar o pé de manhã doa bastante, tá? Mas assim, não é aconselhável se você tá com de moderada a leve, tá? E as palmilhas, elas principalmente são indicadas para casos mais graves ou casos que não está havendo melhora significativa no prognóstico do tratamento, tá? Então você precisa já estar em tratamento, já ter tentado, tá? Para que você utilize órtese. Não adianta botar uma palmilha do zero e achar que ela vai fazer milagre, porque não vai, tá? O teu pé vai distribuir um pouco melhor a carga, mas vai ficar nisso. Ele vai continuar fraco o pé, você vai continuar aumentando a demanda, o volume não vai ter mudado e você vai continuar fazendo a mesma coisa e a única coisa que vai ter mudado é um pouco a descarga do peso, né? Um pouco da descarga ali do impacto no pé e mais nada, tá? Bom, uso de anti-inflamatórios não vai funcionar, tá? Por quê? Por ele ter uma evidência muito fraca ou conflitante, justamente porque a fascite não é uma inflamação, tá? Então até pode melhorar um pouco a dor, assim como o gelo, tá? Ele vai melhorar a dor, mas ele vai melhorar a dor mais por um processo, não por resolver a causa, mas sim por resolver o sintoma, tá? Principalmente por isso, certo? Bom, outra questão importante aqui. Outro detalhe, injeções de corticoide pode aliviar a dor temporariamente, mas a literatura também, ele pode trazer um enfraquecimento e ruptura da fáscia, certo? Bom, aí a gente vai para a última parte, que eu acho que é uma parte mais importante aqui, que é o quê? É os exercícios de reabilitação, tá? Ou seja, o que é que eu sempre indico aqui, ó? A ideia é que esses exercícios ele seja para que você, quando você está começando a sentir essa dor ela está levezinha. Se você vê que tem alguma coisinha incomodando ali, ou a primeira semana, primeiro 15 dias, passou disso, vai para um fisioterapeuta, tá? Vai por mim, tá? Por quê? Porque vai estar instalada essa lesão e vai ser muito difícil curar ela sozinha, principalmente porque tem muitos fatores que têm que ser controlados, tá? Então, esses exercícios de reabilitação aqui, eles são baseados na primeira semana, nas primeiras 2 semanas no máximo, tá? Se você já está com ela crônica há muito tempo, é o fisioterapeuta que vai resolver teu problema, certo? Bom, a primeira coisa é automassagem. O que é automassagem? Automassagem é a gente fazer com a bolinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês um vídeo. Na verdade, é esse daqui, ó. Tá? É isso daqui, ó. Pega uma bolinha tranquila, tá? Uma bolinha comum, tá? Aquelas bolinhas de tênis, pode ser aquelas bolinhas de pet, aquelas de seringa mais durinhas assim, pode ser uma garrafinha pet. E aí você vai deixando pressionado, né? Vai pressionando o pé ali, vai sentindo onde é que está mais tenso e depois que você fizer toda essa descarga de peso e identificar onde é que está cada uma dessas tensões, vai mapeando ali o arco plantar ali com a bola e depois faz o movimento para frente, para trás. Pode começar a fazer sentado, como está no vídeo, tá? Se está muito sensível. E aí depois vai soltando, tu vai sensibilizando aquela região, você pode fazer isto de pé, tá? Aí fica de pé, faz o mesmo procedimento e depois vai fazendo uma massagem. Ela é muito boa porque vocês vão ver que é bem confortável, tá? Acaba sendo bem confortável. A segunda que eu quero mostrar para vocês é os fortalecimentos do pé, tá? Fortalecimento intrínseco do pé. E para isso, eu fiz um vídeo bem legal que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar aqui no card, tá? Esse vídeo nada mais é do que um vídeo que eu falo só sobre fortalecimento de pé. Então, eu dou vários exercícios aqui, como eu estou mostrando aqui para vocês, vários tipos de exercícios com várias dificuldades, com um planejamento que vocês vão aplicando do mais fácil para o mais complicado, tá? É bem interessante porque vocês vão ver que vocês vão sofrer um pouquinho para fazer esse fortalecimento, porque eles são difíceis mesmo, tá? A outra parte, que é importante também, deixa eu voltar lá, são os exercícios específicos para a face, tá? Por quê? Porque eu preciso alongar essa face. Então, nada mais justo do que eu aplicar exercícios onde eu vou fazer uma flexão, né? Uma flexão do meu dedo, eu deixo ele mais esticado e vou fazendo um movimento de dobrar o tornozelo enquanto eu vou aumentando a altura dessa minha região aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, aqui, ó. Essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar de novo. Ó. Essa parte aqui, ó,
ela vai cada vez aumentando mais. Então, eu tô aqui é pouquinho, aí daqui a pouquinho, ó, eu aumento mais, essa altura do dedão do pé pro chão vai aumentando, e eu vou alongando, a ver que dá pra ver muito bem que aqui fica alongado, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Dá pra ver muito bem que aqui começa a alongar, ó. Essa região começa a alongar, e é justamente isso que eu quero. Eu quero que essa região, ela alongue bastante, tá? Essa é um dos melhores, tá? Você pode fazer panturrilha inclinada, dá pra fazer uma panturrilha com essa partezinha aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se vai. Ó, dá pra fazer a panturrilha só com um rolinho de bem pequenininho de uma toalha aqui também, só para dar uma tensãozinha a mais. Dá pra fazer a panturrilha normal, tá? Na academia ou em casa. Também já ajuda bastante porque a ideia é mobilizar essa face, tá? E daí, pra gente pensar, a outra última coisa que a gente tem que fazer é fortalecimento proximal, né? Ou seja, fazer um fortalecimento de panturrilha, de sólio, de quadríceps, de glúteo. Não adianta achar que só fazendo fortalecimento do pé vai resolver. Por quê? Porque a gente amortece com a perna inteira. Então, se você se você não está fazendo fortalecimento do membro inferior inteiro, saiba que isso vai influenciar, tá? Positivamente. Então, faça o fortalecimento de forma geral, com agachamento, afundo, avanço, todos os movimentos, terra, stiff, enfim, todos os movimentos que vão ajudar a estabilizar e também amortecer o impacto, né, do membro inferior, tá? E as principais progressões, que eu acho que é extremamente importante, o retorno ele tem que ser gradual, ele é obrigatoriamente gradual, gente. Aqui, ó, precisa ser. E ele precisa ser guiado pela dor. Eu não posso fazer exercícios que passem 2, 3 da graduação de 0 a 10. Então, de 0 a 10 tem que ficar de 2 a 3 essa dor, tá? Seja na corrida, seja durante a corrida, seja no tipo do fortalecimento, seja no exercício que você tiver, tente sempre manter essa dor. Se ela começar a passar, reduz a intensidade daquele treino, daquele exercício, reduz o número de séries, a distância, tenta fazer algum ajuste para manter essa dor de 2 a 3, tá? O que é importante aqui, ó, mantenha-se um programa de caminhada e corrida. Se precisar baixar muito a intensidade, não tenha medo de caminhar, não tem problema nenhum, tá? Ah, mas eu não gosto de caminhar. É por um pouco período, tá? É só para tu ir se acostumando, tá? E faz isso antes de começar a aumentar a intensidade. Então, a intensidade é a última que se aumenta, tá? Primeiro tu vai aumentar o volume, primeiro tu vai aumentar o número de dias de treino, para depois começar a aumentar a velocidade. A velocidade é a última de todas. E para finalizar, manter exercícios de força após o retorno é crucial para que a gente tenha uma prevenção das recidivas. O que significa isso? Significa que o fortalecimento é para a vida, tá? Não é para fasciite. Então, você vai fortalecer para essa região, mas você vai continuar fortalecendo para que você não tenha mais nenhum problema, tá? Bom, eu passei aqui vários vídeos, várias funções. Aqui ficou isso aqui que eu falei para vocês, ó, de fazer o fortalecimento aqui fazer o fortalecimento do calcanhar aqui, me falei o nome, do sólio da panturrilha, tá? Dá para também fazer um outro detalhe, que é colocar a mesma bolinha que ela no meio ali, para dar uma tensão na parte medial ali dos fibulares, também dos outros músculos que estão na parte lateral ali, tibial posterior, enfim, eles também precisam de tensão, então dá para colocar essa bolinha também. Eu acho que foi esse único vídeo aí que faltou eu passar para vocês, tá bom? Então, eu falei bastante, tá? Eu tentei passar um panorama geral aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu sei que o vídeo ficou mais longo, mas a ideia era tentar passar o panorama geral de como é que funciona a fascite, como que ela acontece, o que tem que cuidar, quais são os fatores e principalmente o que a gente tem que cuidar e tratar ou treinar para que ela melhore, tá? Lembre de novo que esse exercício que eu passei para vocês, eles são mais relacionados a fazer algum ajuste no que vocês já fazem e principalmente no início da fascite. Se ela já está crônica, se ela já tem bastante tempo, procura um fisioterapeuta que ele vai conseguir dar mais atenção a todos os fatores ao mesmo tempo e com certeza vai te ajudar a melhorar a tua lesão, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e fiquem bem, pessoal. Até mais!